Boa noite, né, Williams? Um grande abraço. Para mim, uma satisfação imensa recebê-lo aqui na TV Esporte Alagoano. A gente já tinha tentado algumas vezes aqui, e que legal que a gente concretiza isso numa live especial para ouvir torcedores do CRB, para ouvir as impressões do torcedor do CRB. Eu preciso começar esse bate-papo, Williams, fazendo uma pergunta óbvia, uma pergunta que vai ser o ponto inicial aqui da nossa discussão. Eu trouxe agora os números de classificação, de diferença para G4 e tudo mais. Você ainda acredita no acesso do CRB? Matematicamente, o CRB poderia garantir o acesso vencendo 5 jogos, os 5 jogos que restam. Você ainda acredita nessa sequência, Williams? Mais uma vez, boa noite, irmão. Boa noite, Alberto. Boa noite a todos do nosso grupo CRB Zap e a todos que estão escutando. Alberto, em relação ao acesso, faz muito tempo que eu já não acredito, na verdade é essa, né? Agora, por que eu não acredito? A diretoria ela não passa credibilidade nenhuma em relação ao acesso, nunca passou ano nenhum, seja essa diretoria que está hoje ou outra diretoria do passado, nunca deixou o torcedor com essa certeza de um acesso. A verdade é essa. Então, não acredito, o CRB não venceu 2 partidas seguidas nessa reta final, vai vencer 5 seguidas. Eu já não acredito mesmo, cara. Entendeu? Eu não acredito já na diretoria, não acredito mais nos jogadores. A única força que a gente tem é a nossa torcida, que anda muito, muito desanimada por todos esses anos que a gente vem nessa mesmice. A gente fica todo ano, mesma coisa, não passa disso. Entendeu? Então não tem como a gente acreditar mais na diretoria dessa, nem um time desse. Então, esse é o nosso ponto de partida. Apesar do CRB ainda ter chances matemáticas, há uma dificuldade de chegar a essa pontuação, que seria uma pontuação necessária. E aí, o William já disse que não acredita há um bom tempo. Eu também já tinha me manifestado, inclusive aqui na TV Esporte Alagoano, em vídeos, também pela própria CBN, de que não acreditaria numa chegada do CRB, mas aí a gente vai buscar esses motivos. Afinal de contas, o debate central aqui de ideias é justamente quais os motivos que fazem que o CRB não consiga esse acesso. Você já deu um spoiler aí do que você imagina. Que a diretoria não te passa segurança, não traz segurança de uma briga por acesso em relação ao que se vê anos após anos. Em algum desses momentos, Williams, você chegou a entender ou acreditar numa campanha, em um ano específico, que o CRB teria reais possibilidades de acesso, irmão? Alberto, em relação a acesso, teve sim alguns anos que a gente criou sim expectativa de acesso, teve. Um dos principais foi ainda na gestão do Marco Barbosa, em 2016, em que o time tinha tudo para conseguir o acesso, dado por todo mundo aí da imprensa nacional, que cobre a Série B, o CRB como principal clube aí para o acesso, cara, entendeu? Batendo aí nos 4 times que ia subir, em todas as listas, em qualquer emissora de rádio ou TV, para subir, entendeu? Mas a gente sabe, a gente viu algumas coisas que aconteceu, tem coisa que a gente não pode tá falando assim, principalmente ao vivo na live, a gente sabe o que acontece e não adianta, entendeu? São coisas que a gente vem a falar aqui, a gente pode pagar lá na frente. Então, eu prefiro, em certo tipo de assunto, nem falar. A gente fica sabendo, mas é complicado estar falando isso aí no ar. Tá. Qual foi o principal ano, Williams, que você sentiu que o CRB, naquela oportunidade, tinha a perspectiva de brigar por algo, de brigar por acesso?
É exatamente 2016, né? Aquele dali, o acesso estava na cara. Você tinha que fazer poucos pontos já no final para subir, cara. E quando chegou no segundo turno, porque o CRB sempre é assim. Esse ano foi até o contrário. O CRB geralmente ele faz uma campanha boa na primeira parte do campeonato, e na segunda parte é caindo, né? E 2016 fez assim, fez uma campanha espetacular no primeiro turno, e nos jogos da volta, o time deu uma queda terrível, perdendo jogos que a gente não imaginava nunca dele perder, principalmente dentro do Repelé. A maioria dos jogos 2-1 de virada, cara, no final, entendeu? No final. Mas aquele ano, sim, eu tive muita expectativa do CRB subir. Mas quando chegou faltando um negócio de 15, 10 jogos, aí já não tinha mais esperança, porque a gente percebia que o time já não rendia a mesma coisa, o time já não buscava mais o acesso. A gente percebia, de dentro e fora do campo, essa falta de interesse, essa falta de gana dos jogadores dentro do campo, e essa mesma gana a gente não via na diretoria. É o que está acontecendo hoje. Pedir desculpas ao pessoal que está aqui na live, porque no começo nós tivemos um problema de áudio e o áudio não estava chegando, né? Eu estava fazendo uma live de mímica, de Libras, né? Mas agora está tudo ok, a galera tá conseguindo assistir, está conseguindo ouvir direitinho. Williams, eu lembro bem dessa campanha de 2016, eu inclusive estava como repórter no Timaço da Gazeta, e acho que talvez aquele momento em que todo mundo entendeu que o CRB chegaria ou teria muitas condições de brigar pelo acesso, foi naquela atuação soberba, fantástica do CRB, lá na Arena de Pernambuco contra o Náutico, em que o CRB meteu 3-1 no Timbu, e com muitos regatianos lá em Pernambuco assistindo o jogo, comemorando o desempenho e comemorando a vitória. A famosa invasão em Pernambuco, né, em Recife, lá na Arena. Cara, show de bola da torcida regatiana. E eu também fiquei com uma impressão de que o CRB, e talvez essa tenha sido um momento mais próximo desse acesso, foi 2021, quando o CRB chegou até a última rodada, brigando pelo acesso. Isso, foi lá contra o Operário. Sobe também, né? Foi contra o Operário lá, que o CSA quase sobe também, que perdeu nos últimos minutos lá. Só que naquela última rodada, eram 4 times brigando por uma vaga. Era o Avaí, que comandava toda a rodada, porque ele só dependia do resultado dele, jogava em casa. Logo depois era o CRB, que dependia de um tropeço do Avaí e da vitória dele sobre o Operário para ele chegar no acesso. Depois vinha o CSA, que dependia de tropeços do Avaí, tropeços do CRB e que ele vencesse, e ainda tinha o Guarani, que precisava dos 3 tropeçarem e o Guarani ia ganhar o jogo. Na sua lista, senta aí, Alberto. Na sua lista aí, o CRB era o segundo na lista, né? Que mais chance, né? E o CRB, quando terminou a rodada, o CRB ficou em último, cara. Você vê como funcionam as coisas dentro do CRB. Porque ele só dependia de um tropeço do Avaí e da vitória dele. Aí vem aquela coisa decepcionante. Em 10 minutos, o CRB jogou fora toda aquela esperança do torcedor, porque com 10 minutos de jogo ele já perdia para o Operário por 2-0. E o pior... e o pior é que durante muito tempo, ou durante quase todo o jogo, o CRB não só ficou sem chance, como ele viu o CSA classificado de volta. Porque o CSA ganhava o jogo em Maceió e o Avaí estava empatando com a equipe do Sampaio Correia, né? Então, essa combinação dava o CSA classificado e o CRB, como você disse, despencando, né? Do segundo time com maior possibilidade para ficar de fora com 10 minutos de jogo, né? O tamanho dessa frustração, Williams, como é que o torcedor ele trabalha
numa situação como essa? Às vezes a gente está trabalhando e não acompanha muito o grupo, né? Mas, assim, depois que você vai ver as mensagens no grupo, né? Aí você vê como é que a galera tá... Na verdade, cada torcedor ele tem um tipo de reação, né, diferente, né? Eu vou falar por mim. Eu procuro não criar muita expectativa em cima do CRB, mas eu tenho já 50 anos de idade, já vivi muito CRB, mais de 30 anos de Rei Pelé, entendeu? E a gente acaba, Alberto, aprendendo com as situações. E eu não coloco expectativa para não vir a sofrer muito no final, entendeu? Então eu acho... Assistir o jogo, torcendo, claro, muito, querendo que o CRB chegasse, mas a gente sempre tem aquela pulguinha atrás da orelha, porque o CRB ele já faz isso com a gente há muito tempo, entendeu? E eu não achava que o CRB ia subir. Eu estava torcendo muito, mas não achava, porque o Avaí estava jogando em casa, né? O Avaí dependia só dele. A gente torcia muito para esses tropeços dele, mas a gente sabia que era muito difícil, e quase acontece, hein? Quase acontece. Mas como sempre o CRB não faz. Eu costumo dizer no grupo, se eu ver lá, o problema do CRB é o próprio CRB. O problema do CRB é quem comanda o CRB. São os 12 donos que ele fala. Os 12 donos do CRB, né? Que nunca sai de CRB. Esse é o problema do CRB. Então, rapaz, eu acho que não acaba isso não. Entra a diretoria, sai a diretoria, mas não acaba não. A nossa esperança é que um dia mude isso aí, pensamento. Mas a diretoria do CRB ele tem um pensamento muito pequeno, muito pequeno. E isso acaba com o Galo. Nessa situação de uma diretoria que, de repente, não consegue traduzir essa possibilidade de brigar por acesso, você culpa ou entende que é apenas a diretoria ou tem algo a mais do que a diretoria? Por exemplo, elenco, um treinador... qual é a tua visão, Williams? Eu acho que é um conjunto, Alberto, porque eu tenho uma maneira de ver as coisas diferente. Eu acho que o principal sempre vai ser a diretoria. O time em campo é a cara da diretoria. Ele vai fazer o que a diretoria pede, entendeu? Que é o que ela planeja. Eu tenho certeza que eles não planejaram o acesso. Tenho certeza. Ele pode chegar na imprensa, em qualquer lugar, e falar, acesso, estou sentindo o cheirinho, que nem ele disse, né? Estou sentindo o cheirinho do acesso, e vira meme no final, que nem está virando aí na internet. A gente está vendo aí nos grupos, os memes, com o nosso presidente. O nosso presidente, na verdade, ele é o fantoche, ele só assina, né? Todo mundo sabe disso. Então, bicho, se eu quero subir com um time, eu tenho que contratar bem. Lógico que a gente não vai acertar sempre, porque isso aí é vai contratar tentando acertar, mas realmente não acerta todos. O time do CRB esse ano, eu vi o CRB assim abaixo só do Sport. O Ceará tem um grande elenco, mas o Ceará não vem jogando nada esse ano. O Ceará, que eu sempre citou lá no grupo, o Ceará, o planejamento é para acesso, claro, né? O Ceará, o que está acontecendo com ele agora, de ele não está brigando pelo acesso, não é comum. É uma coisa que vem por acaso, geralmente eles brigam pelo acesso. O CRB não, o CRB acontecendo isso é uma constante, todo ano a mesma coisa, entendeu? Então, se eu quero um acesso, eu tenho que pagar bem, incentivar do primeiro jogo ao último. Vou dar um exemplo agora no final dessa competição agora. O CRB com muita chance de acesso, muita chance. O CRB, a tabela favorecia, o CRB ainda está favorecendo. O CRB vai pegar 5 clubes que brigam para não cair na competição. Mas esse que é o problema. O CRB geralmente, quando pega esses clubes que estão embaixo, o CRB geralmente perde. Geralmente perde. Não sei explicar por quê. Pega os times lá do alto e acaba vencendo. E pega os times de baixo e acaba perdendo. É coisas do CRB. Ninguém sabe explicar. Mas se eu estou numa reta final, Alberto, Alberto, o CRB está para entrar aí o dinheiro da Liga Forte, não sei nem se vai entrar, que tem uma confusão aí acontecendo, né? Mas é bem provável que entre esse dinheiro. O CRB, se ele tiver um acesso, se ele tiver, que não vem, né? Estou botando a hipótese. Eu vou brigar pelo acesso, eu sei que pode vir esse acesso, eu posso oferecer um bicho bom. A gente sabe que jogadores são mercenários. Jogadores não amam o clube, não, cara. Quem ama o clube somos nós, torcedores. Quem ama o clube somos nós, torcedores. Eu não sei nem se esse diretor ama o clube para fazer o que ele faz. Entendeu? No reta final, o cara oferece aí 5 milhões
6 milhões pelo acesso. Bota os caras para correr, bota os caras para botar o coração na ponta da chuteira e brigar pelo acesso. Se não vier, não pode fazer nada, mas a gente sabe que a diretoria fez de tudo. A gente sabe que os jogadores correram, mesmo que seja pelo dinheiro. Mas os caras, a gente não vê nenhum interesse da diretoria do CRB em um acesso. Na verdade é essa. Eles não têm interesse em acesso do CRB. Talvez tenha um pouquinho daquela vontade por conta do rival que chegou lá, no primeiro ano de Série B, que é uma vergonha para o CRB. A gente é regatiano, mas a gente não pode deixar de falar, não. Nosso rival, em um ano de Série B, chegou na Série A e a gente, 30 anos, nunca chegou. Entendeu? Isso é uma vergonha pra gente. E vira meme, pô. Vira meme na internet de hoje. Entendeu? Oferece o dinheiro pros caras. Se não vier o acesso, beleza. Mas se vier um acesso, ele vai ter o dinheiro da Série A, vai ter o dinheiro da Liga Forte para pagar a premiação. Eu vejo muita falta de interesse na diretoria. Certo? A diretoria incentiva o clube dentro das 4 linhas incentiva o torcedor, certo? Aí sim você vai ver o estádio cheio, todo mundo acreditando, todo mundo vibrando, e isso contagia. A diretoria leva o time leva o torcedor, e o estádio vira uma festa, cara. Entendeu? Mas ele não sabe fazer isso. Ele não sabe trabalhar o emocional do torcedor, do jogador. Ele não sabe fazer isso. Ele sabe dispensar o jogador da base do CRB e no outro dia aparecer no bid da CBF sendo vendido pelo time do Thiago Paes, pelo Santa Cruz. Entendeu? É isso que acontece no CRB. É isso que acontece. E o torcedor fica a ver navio sempre assim. É todo ano, Alberto. É todo ano. A diretoria é a principal parte, né, para incentivar, para trazer o torcedor para o campo. Na reta final agora, um exemplo. O clube ainda tinha chance, e o ingresso caro, cara. Não sabe chamar o torcedor. Bota o ingresso a R$30 a alta, pô. Para chamar o torcedor. Não vai, cara. O torcedor tá magoado, tá chateado há anos. Há anos. Tem muita gente que já deixou de ir pro jogo do CRB por conta disso. Não aguenta mais. Entendeu? A torcida não sabe chamar, a diretoria não sabe chamar a torcida para o campo. Né? E isso vem de anos, cara, vem de anos. Não é essa diretoria que está aí, é de outras passadas também. Sempre foi isso. Nunca tiveram desejo nenhum de disputar uma Série A. Essa é a verdade, Alberto. Hoje, lá na CBN, nós tivemos a presença do presidente do CSA, Rafael Tenório, e ele foi taxativo em dizer que o lugar do CSA não é a Série C, que ele já fez isso e vai voltar a fazer, e que primeiro precisa chegar à Série B, mas que o objetivo dele é voltar à Série A do Campeonato Brasileiro. E até citou o CRB, dizendo que isso aumenta a pressão para o próprio CRB, porque onde se fala, e ele ouve na imprensa, ouve pessoas falando, de que esse encaminhamento traz uma cobrança maior para o CRB. Isso reflete mesmo no torcedor regatiano, o Willames, e você foi cirúrgico ao dizer, o CSA passou um ano na Série B e no ano que ele chegou ele já subiu direto para a Série A, enquanto o CRB estaria nesses 30 anos dentro da Série B. Isso trouxe até para o torcedor mesmo um desejo maior de acesso, uma cobrança maior por acesso, porque viu o rival chegar e dizer, se os caras conseguiram, por que a gente não consegue? Isso tem essa influência no torcedor? Não, mas você não tem a dúvida, Alberto, você não tem a dúvida. A rivalidade, ela faz isso naturalmente, né? O CSA, ele sempre teve inveja também, e essa coisa com o CRB sempre na Série B, e ele sem série. Jogava 3 meses no ano, ficava lá, e a gente ficava fazendo meme e tirando onda com eles, entendeu? Isso por 10 anos, mais ou menos, entendeu? Os caras chegaram do nada e começaram a subir de série a série até chegar na última, que é a Série A, entendeu? Isso, claro que isso vai batendo no ânimo do torcedor regatiano. E se vier acontecer de novo, eu não acredito que venha acontecer de novo, porque um raio não cai no mesmo lugar 2 vezes. Até porque o presidente do rival lá, ele é bipolar, né? Se ele começar agora, o time dele começar a ganhar, maravilha, ele começa a injetar dinheiro, né?
e pode chegar até um pouquinho longe. Mas se o time começar a perder no Alagoano, ele já pede para sair, diz que vai sair, a gente sabe que ele é assim, ele é bipolar, entendeu? Mas eu não quero falar do CSA, não, deixei ele para lá. Em relação à pressão dada pelo CSA no CRB, não tenha dúvida, pô. Depois daquele acesso do CSA, a cobrança em cima do acesso do CRB foi muito, mas muito maior, disso você não tenha dúvida. Oi, Lemis, na tua visão como torcedor, e é preciso dizer, um torcedor que vai ao estádio, não é um torcedor de... Não, mas pode... Não, né? Não é um torcedor de... Independente de que tenha na diretoria, cara, é o CRB. A gente vai ao estádio ver os jogos e rever os amigos, conversar, fazer aquela resenha. É gostoso ir ao estádio, sim. Mas é por isso que eu estou dizendo isso. Porque tem muita gente que largou, né? Que largou o CRB. E tem pessoas que não, que apesar dessa sequência de não conseguir o acesso, de sempre ter uma decepção para o torcedor, está lá, independente de qualquer coisa. Mas me diga uma coisa, você vê uma solução a médio, longo ou um curto prazo para que o CRB mude esse estigma e consiga esse acesso, ou você também já está nessa vibe da desesperança, de que já não vai passando ano após ano e você já não... Por exemplo, começo de temporada, você é daqueles caras que no começo de temporada acredita, ou você vai desacreditando à medida que as coisas vão acontecendo, William? Alberto, é o seguinte, eu gosto de primeiro ver acontecer para poder ter uma opinião formada sobre alguma coisa, né? A gente, no início da temporada, a gente vê o pessoal montando o elenco, né? Às vezes fica alguns, chega outros e assim vai. Eu prefiro ver acontecer, o time jogar, né? A gente vê o time jogar 2, 3, 5, 4 jogos, para a gente ter uma ideia do que aquele time pode oferecer para o torcedor, pode oferecer na temporada, né? Porque a temporada a gente começa com um fraquíssimo campeonato alagoano, mas é o nosso campeonato e muito importante, que nos dá vaga na Copa do Nordeste e na Copa do Brasil. São 2 vagas importantes, onde é muito bom para o financeiro, né? Mas a gente, cara, o nosso time não deixa esperança. Mas não é pelo clube, o CRB é muito grande, muito maior do que todos esses diretores que estão aí, cara. Entendeu? Mas a mentalidade deles é só em vem a nós. Entendeu? Eles não pensam no CRB. E se disser que pensam, estão mentindo, é mentiroso. Eles não pensam no CRB, eles pensam neles. Porque não é difícil chegar a uma Série A, não, Alberto. Basta saber trabalhar, basta saber fazer, Alberto. Entendeu? Os caras não pensam nisso. Mas eu não quero falar muito sobre isso, não, porque a gente acaba falando coisa que não deve aqui. Entendeu? E deixa quieto, cara, deixa quieto. Agora, é esperança chegar a uma Série A, a gente sempre tem. A gente sempre tem, porque a vida nos oferece, cada ano a gente tem que ter esperança, né? Como diz o ditado, a esperança é a última que morre. Aí quando chega determinada fase da competição, a gente vai desacreditando e acreditando que no próximo ano pode vir. É do ser humano, é assim, a gente nunca deixa de acreditar, a gente está sempre lutando junto com o CRB, fora e dentro do estádio. Se você tivesse a oportunidade de dirigir o clube, de colocar para valer ideias, qual era a principal ideia e qual era o principal caminho que você iria trilhar como dirigente para tentar levar o CRB para a Série A do Campeonato Brasileiro? É um caminho, Alberto, que é meio complicado para pessoa assim, que nem eu, né? Porque a gente que não tem um financeiro forte, é difícil a gente chegar numa posição dessa, né? A gente sabe disso. Mas a ideia seria procurar parceiros, financeiramente falando, fortes, talvez até uma SAF, né, forte, que venha para investir no clube, para pensar realmente no torcedor, no clube, nos clubes de regatas Brasil, certo? Eu acho a base muito importante para revelar jogadores,
Mas hoje o que o CRB precisa, o que o torcedor quer, Alberto, estou falando aqui como torcedor regatiano, porque a gente participa dos grupos do CRB Zap, principalmente o nosso grupo CRB Zap, e a gente sabe as emoções do torcedor. O torcedor do CRB é muito carente, ele precisa de um título de expressão. A gente precisa de um título da Copa do Nordeste. A gente precisamos de um título de um acesso, entendeu? E a gente não vê isso, cara. Eu faria assim, eu faria um grande elenco, tentar acertar o máximo nas contratações, dava as condições de trabalho para eles, né? Não falo de estrutura, que a estrutura do CRB é muito boa, mas umas condições de trabalho que eu falo, de incentivo, de trabalhar o psicológico dos jogadores, que a torcida quer o acesso, a torcida quer um título de uma Copa do Nordeste, que é muito importante também, entendeu? Essas coisas, Roberto, precisam ser trabalhadas. Mas os caras não trabalham o psicológico do jogador. O jogador, hoje, ele não é cobrado. Ele não é cobrado. A diretoria brinda. Desde o início, quando fizeram um CT longe, tirando a possibilidade do torcedor estar ali, que nem era na página do Sara, conhecendo os jogadores, cobrando, entendeu? Hoje o torcedor regatiano não pode mais fazer isso. Primeiro que lá não entra, cara, nem o sócio torcedor tem direito de adentrar ao centro de treinamento do seu clube que você é sócio. Eu sou sócio, não posso ir a ver um treinamento do CRB, pô. Entendeu? Uma coisa que ele deveria ter na portaria é a lista com todos os sócios. Hoje em dia a internet facilita isso, cara. Você tem um computador, via internet, você tem a lista de todos os sócios. Você poderia... Lógico que não é todos os treinos, tem treino que tem que ser fechado, um treino específico para algum jogo, beleza. Mas ele não pode privar o jogador disso não, cara, de ir ao CT, de ver um treino, entendeu? Se você é sócio torcedor, você deveria ter o direito sim de acompanhar seu clube no CT, onde você quiser, pô. E eles tiram isso da gente. A gente, quando vai tentar fazer uma cobrança no CT, ou em qualquer outro lugar, que nem foi da última vez, eles ligam logo para a polícia, cara. Os caras não podem nem chegar para fazer uma cobrança aos jogadores, pô. Aqui é casa da mãe Joana, casa de paizão. O jogador vem para cá, fica na beira de praia. Ontem a gente perdeu a chance de... Ontem não, foi o CRB, nem lembro mais agora. Foi sábado. Foi sábado. A gente perdeu praticamente a chance de um acesso e os jogadores estavam tudo bebendo aí, pô. Entendeu? Tava tudo lá, o Pereira aí tirando foto com os caras, bebendo, os caras não têm o sentimento. O sentimento é nosso, é do torcedor. Entendeu? Eu não sou contra, cada um tem a vida privada de cada um, é de cada um. Não sou contra o jogador tomar sua cerveja, sair para divertir. Eu não sou contra, pô. Agora ele tem que respeitar o sentimento do torcedor. E muitos, a maioria que vem para cá, não faz isso. Ele não faz isso em outro clube. Os caras não fazem isso em outro clube. Chega em outro clube, respeita, joga, corre. Mas aqui não. Aqui é colônia de férias, a verdade é essa, pô. E com esse pensamento a gente não chega em lugar nenhum, Alberto. Se não for profissional, se não profissionalizar as áreas do CRB, todas elas, o CRB não chega a lugar nenhum, não, Alberto. Essa é a verdade. Você está participando, ouvindo, assistindo aqui a live debate hoje com um tema específico, com um tema especial, que é o porquê do CRB não subir para a Série A, não conseguir o acesso mediante tantos anos de participação no Campeonato Brasileiro da Série B. E nós fizemos uma espécie de parceria com o grupo CRB Zap. Estamos aqui com o nosso Iramis, presidente do grupo, né, o criador do grupo, e integrantes do grupo CRB Zap. Tem no link, no grupo de WhatsApp, no próprio grupo, o link para participar aqui, e fiquem à vontade para participação. Quanto mais regatianos puderem participar, trazerem a sua visão, melhor, porque a gente amplia o debate. Então, exatamente, Alberto. Eu estou falando aqui sobre a minha maneira de ver, a minha maneira de pensar, né? Cada pessoa ele tem a sua maneira de ver as coisas, de pensar. Então seria muito importante, galera, se vocês aí entrassem aí, acessassem o link aí com a gente e participar conosco dessa conversa, desse bate-papo, entendeu? E expor também a posição de vocês, porque eu não sou o dono da verdade, eu estou falando aqui o que eu penso, o que eu acho, entendeu? Eu não sou o dono da verdade.
Aí seria interessante que a galera clicar aqui no link e entrasse aqui para debater esse tema importante com a gente aqui. E assim, aqui a gente tem, e muitas vezes, opiniões distintas. Eu, por exemplo, tenho algumas opiniões diferentes do Ilames, mas aqui o objetivo em si é a gente dar voz às pessoas. A galera não quer saber da minha opinião, né? A minha opinião eu tenho. Como já disse, tenho algumas divergências, tenho algumas concordâncias, mas eu acho que é interessante que o torcedor possa trazer a sua opinião. Essa é uma espécie de live em que se fazia antigamente, Williams, nas rádios AM, né? Onde você, depois do jogo, depois de uma situação, você ouve o torcedor, você vê, às vezes, o torcedor mais exaltado, às vezes, o torcedor meio que decepcionado, triste com o técnico, com o jogador, com o presidente. E esse é o objetivo da gente ouvir as opiniões para que as pessoas possam claramente, assim, trazer impressões. De repente é um cara que concorda com você, mas em determinado ponto ele discorda, ele traz uma visão diferente, ele acrescenta algo a mais. Então, aqueles que desejarem participar, o link está aí no grupo, também está aqui no chat, para que você possa clicar no link e vir aqui para a live com a gente. Para 2024, Ilames, você, por exemplo, renovaria o contrato do Daniel Paulista para ser o técnico do CRB desde o início do trabalho, desde o planejamento inicial para a temporada? Alberto, eu gosto do trabalho do Daniel. Eu acho ele um bom treinador. Eu só vi ele agora chegando nessa segunda passagem dele pelo CRB, como se fosse um pedido dele para vir. Então ele veio aceitando tudo. Ele não veio fazer o trabalho que ele estava fazendo o ano passado. Mas mesmo assim ele não tem um trabalho ruim, ele tem um trabalho bom dentro do CRB. O ano passado, esse ano, e respondendo a sua pergunta, eu renovaria sim com ele. Renovaria. Agora vamos botar uma pimentinha. E esse elenco? Você teria uma maioria permanecendo para o próximo ano? Você faria uma limpa maior, né? Mandaria mais gente embora? Em relação ao elenco, o que é que você pensa? Porque já disse que o Daniel ficaria pela sua avaliação. E em relação ao elenco, hein, Williams? Alberto, elenco, né? O CRB não tem um grande elenco. O CRB tem um bom time, né? Os titulares. E nem são todos. Em relação aos titulares, eu ficaria com alguns, sim. O Fábio Alemão, esse outro zagueiro, mas não vai ficar, né? O que é do Atlético Paranaense, esqueci o nome dele agora. Ramon, sim. Ramon, um grande zagueiro, mas ele não vai ficar, ele vai voltar. A gente tem aí o Falcão, que para mim é o melhor volante da Série B desse ano. Rony renovaria, certo? O João Paulo, eu ia pensar um pouquinho, eu não gosto do João, já falei no grupo, eu não gosto do João Paulo como 10. Para mim ele não é o 10. João Paulo, para mim, ele é um segundo atacante, é um atacante já mais pelo lado de velocidade. Ele tem uma velocidade boa, ele puxa bem na perna para o meio para chutar, entendeu? Anselmo Ramon renovaria se ele quisesse, apesar da idade. Acho que dos titulares, a grande maioria eu renovaria sim, e talvez alguns reservas, mas mandava um bocado desses caras embora aí também, viu? E só renovaria com quem quer compromisso. Se não quiser também, podia pegar o beco. Então vamos lá, estabelecendo um time titular com a seguinte formação: Diogo Silva, ficaria ou não? Bom, eu gosto do Diogo. Agora o Diogo ele tem que ter uma sombra forte, muito forte, porque ele já está relaxado ali, a posição é dele, ele faz o que ele quer, ele não sai, entendeu? Apesar de ser um grande goleiro, eu contrataria um goleiro bom para brigar forte com ele, para fazer uma sombra forte com ele. Mas é um grande goleiro, sim, eu renovaria com o Diego, sim. Na lateral direita, você tem 2 jogadores que podem ser titulares, né? Hereda ou Matheus Ribeiro. Você renovaria com os 2?
com ninguém ou um deles? Bons jogadores, cara, eles são bons. E o Hereda é bom que ele faz as duas, né? Essa vantagem. Hoje em dia a gente não acha jogador assim para fazer as duas que nem ele faz. Né? Eu renovaria com os dois, sim. Bons jogadores. Os dois zagueiros, o Fábio Alemão e o Ramon. Os dois ficaria. Mas infelizmente o Ramon não fica. O Ramon tem uma dificuldade, primeiro porque ele é do Atlético Goianiense, né? E segundo porque ele tem mercado, inclusive a possibilidade... tem mercado, tá só emprestado, né? Inclusive a possibilidade de mercado para o exterior. Até com venda mesmo para o Atlético. Bom zagueiro, merece, é um bom zagueiro. Fazer essa venda. E o Guilherme Romão? O Romão, cara, é de se pensar. Gosto muito do futebol do Romão, cara. Bom jogador, mas ele tá virando um jogador de vidro. E quando fica assim, é um contrato de risco, né? É um contrato de risco. Talvez, caso de se pensar, Alberto. De antemão eu não renovaria, trazia um jogador mais jovem, com mais vigor físico. Então, da defesa, só não renovaria com o Romão, tentaria trazer um outro jogador. No meio, Falcão, Lucas Lima e o João Paulo. Eu ficaria com os três. Gosto muito do futebol do Lucas Lima também, eclético também. O João Paulo, que é meio assim, mas ele não é um 10. Ele tá ali, mas ele não é um 10. Mas eu renovaria assim com os três. E o ataque? O Léo Pereira, Anselmo Ramon e Renato. Também renovaria com esses três, Williams? Cara, o que pesa nos dois lá, o Renato e o Ramon, é a idade, né? A idade. Não sei se ele tem mais bola para jogar mais uma temporada, né? O Léo Pereira, eu não renovaria, não. Não gostei muito do futebol dele, não. Mas os dois, eu iria pensar ainda. Conversar para saber as condições físicas, né, médicas dos dois, para poder tentar uma conversa. Mas, de antemão, não, de cara assim, eu não renovaria, não. Tinha que conversar primeiro. Dos caras que não são titulares, e aí a gente vai ter o goleiro, o segundo goleiro, vai ter os outros zagueiros, né? Tem Simon, tem Gum, tem Anderson Conceição. Para lateral tem Edmar. Chama a Rural, pô. Chama a Rural, bota tudo dentro e manda embora. Pelo amor de Deus. Aí você tem Anderson Leite, tem Rafael Longini, tem Yuri, tem o Bruno Silva, tem mais gente aí. Desses que são reservas, tem muita gente que ficaria ou como você disse, a Rural é antiga, viu, presidente? Arruma a mala aí. Manda embora, tudinho, num pacote só. Então, por exemplo, mas está coerente dentro daquilo que você disse. O CRB tem um bom time, mas não tem um grande elenco. Verdade. Então, assim, no time titular, você só não renovaria com o Léo Pereira e com o Guilherme Romão, mas mantém 9 dos 11 titulares, né? Uma base já. 9 dos 11 titulares. E iria buscar o complemento do elenco com outros jogadores. Aí tem que buscar um misto de juventude com experiência para... Não é contratar para o banco, contratar para brigar por posição, cara. E que vence o melhor, o treinador que ia se virar. Mas tem que contratar jogadores para fazer sombra. O Samuel Ramon é um bom jogador, mas tem que ter um cara na sombra dele. Para ele ter que correr. Não se sentir à vontade. O time, um grande time, ele tem que ter isso, cara. Ele tem que ter um grande time dentro do campo e tem que ter um banco forte para fazer sombra. Para o cara souber. Se eu parar de jogar um pouquinho, eu perco minha posição. O CRB não tem isso hoje, né? Eu lembro que o CRB não faz. Tá tendo em vista aí a dificuldade que o Daniel Paulista tem na hora de fazer uma mudança, na hora de tentar mudar um pouquinho de jogo, de esquema. É uma dificuldade tremenda, cara. Aí, a gente está ouvindo o
presidente do grupo CRB Zap, e o convite segue aberto aqui para qualquer integrante que quiser participar conosco, para trazer a sua opinião, para fazer essa mesma avaliação que o Williams fez. É só você acessar o link e vir para cá e também trazer a sua opinião. Williams, são 30 anos do CRB jogando Série B, essa coisa toda, e sem conseguir esse acesso. Em dois cenários. Um cenário, o CRB conseguir o acesso. Em outro cenário, ele não conseguir esse acesso. Muda alguma coisa em relação ao amor, à paixão regatiana, William? Não, de maneira nenhuma. Cara, o CRB é maior, que eu falei, maior de que esse dirigente todos aí que vão passar, entendeu? O amor pelo CRB, ele é eterno, cara. Eu já falei pra minha esposa aqui, pros meus filhos. No dia que eu morrer, me enterre com a camisa do CRB. Então, o amor pelo CRB é eterno, cara. Ninguém tira isso. Nenhum presidente, ninguém vai tirar isso não da gente, não. Isso vem do peito, vem da alma. A gente nasce regateando. Então a galera já tá sabendo disso, né? Já foi mandado o recado, né? Vai chegar esse dia, né, para todos nós. Com certeza, né? Essa é a única coisa que temos na vida, né, Alberto? Vai chegar esse dia para todos nós, mas o recado já foi dado, né? Ó, eu quero isso. Então, ó, ou vocês fazem, ou depois eu volto aqui. Cara. Williams, cara, eu queria te agradecer demais pela presença. Sempre digo assim que é uma satisfação imensa estar no grupo, no CRB Zap. Tem muitas discussões, muitas vezes aleatórias, mas tem muitas discussões que servem, inclusive, de pauta para a gente trabalhar, para a gente conversar, para a gente discutir, seja aqui na TV Esporte Alagoano, seja na CBN. O grupo reúne vários colegas de imprensa, vários companheiros que militam no dia a dia na imprensa, e acho que isso é legal e é importante, porque é um grupo cheio de regras, viu? Tem uma sequência, tem algo que se preza por um respeito entre os integrantes do grupo, que se respeita as regras. Tem cartão, tem suspensão, tem tudo isso. É verdade, né, Alberto? Um ambiente saudável. Um ambiente, para se tornar um ambiente bom, saudável, ele tem que ter regras, né? Tem que ter essas coisas. Senão a gente não consegue controlar. A gente sabe que o ser humano ele é emocional. E quando mexe com a emoção do torcedor, cara, e principalmente em dia de jogo, você vê como a gente fica fervendo lá. Então tem que ter umas regras, tem que ter alguma coisa para a gente manter a ordem dentro do recinto. São mais de 200 pessoas no grupo, né, Williams? Bem mais. Bem mais. Então, até próximo já dos 300, mas é um grupo de muita participação. E às vezes você, como eu disse, trabalhando, você não consegue estar o tempo todo acompanhando o grupo. Mas depois, assim, do trabalho, aí você vai ver o antes do jogo, o durante o jogo e o depois do jogo. Meu irmão, é uma... que nem eu falei, vê... né? Esse tempo aí, a gente vai mexer com a emoção do torcedor, cara. O torcedor ele vai do céu ao inferno em segundos, fração de segundo, a gente sabe disso, né? A gente tá falando uma coisa, reclamando do jogador aqui na hora, aí no mesmo tempo o cara faz o gol, você começa a elogiar, e o torcedor é assim, ele é aquele momento, vive aquele momento, a alegria, a tristeza, né? É por isso que eu prefiro falar e comentar depois de algum tempo, para evitar um pouquinho a emoção, falar mais com a razão, né? E tem muita gente que o cara tá detonando o cara vai e faz o gol, o cara diz, nunca critiquei. Nunca critiquei, é verdade. Vamos embora que tá valendo. Mas queria te agradecer demais a presença, a sua disponibilidade. É uma forma que eu entendo de tentar contribuir para uma discussão.
trazer visões diferentes, trazer opiniões diferentes, porque a discussão ela é legal, ela é importante. Como já disse, às vezes a gente tem opiniões diferentes e não tem estresse nenhum, cara. Não tem estresse nenhum. Claro, Isso faz parte do processo e eu acho que isso faz crescer o nível o nível do debate, o nível da informação, o nível de você trazer uma informação. Mesmo num ambiente muito emocional, que é o futebol, mas até num momento muito emocional, é preciso uma racionalidade, né? Para se discutir. Então, é muito legal tê-lo por aqui. Queria, mais uma vez, agradecer a minha presença no grupo e a sua presença aqui na TV Esporte Alagoano, e que as pessoas possam participar, né? Trocar ideias, assistir, ouvir, deixar opinião, e isso é muito legal. Eu ainda vou dar uma passada aqui no chat para trazer opinião de vários torcedores, de várias pessoas que acompanham aqui o chat, mas obrigado mesmo, viu, Williams, pela disponibilidade e um grande abraço, e que todos do grupo sintam-se abraçados aqui em seu nome por essa sua participação, tá? Valeu, Roberto. Eu quero agradecer também a você, cara. Você é um cara que acrescenta muito lá no nosso grupo, né? Você está com a gente desde o início, convidei você e todos os outros que fazem parte da imprensa alagoana que fazem parte do grupo, né? Mas eu te agradeço a oportunidade de desabafar, de falar o que eu penso aqui na rede, né? Então, não tenho que agradecer não, cara. Foi um prazer imenso participar com você aqui dessa live, viu? Tamo junto, meu querido. Vamos embora. Dá um abraço aí no filhão, viu? Que eu vi que de vez em quando ele bisurava umas coisas aqui. E aí, meu irmão, tudo tranquilo? Tranquilo. Eu vi que de vez em quando ele soprava umas coisas, dizia umas coisinhas, então tá ligado aí na live. E tá com a paixão aí. Esse tem de pai para filho, né? Esse tem 11 anos, já anda comigo faz tempo no estádio, né? E o meu mais velho tá com 20, desde 3 anos de idade que ele tá comigo no trapichão e não sai mais. A primeira vez que eu fui, eu fiquei invicto em todos os jogos, só naquele dia que eu perdi. É porque a gente estava indo pro Repelé esse ano todo, o CRB passou uma temporada sem perder agora, né? E todos esses jogos ele estava indo comigo, ele disse, papai, eu tô invicto, não perdi ainda. Aí quando foi no último jogo agora, ele disse, eita, perdi a invencibilidade. Valeu, Roberto, um abraço, meu querido, tamo junto. Valeu, meu irmão, um abraço, viu?